Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para o comentário da última lição do nosso trimestre. Esta lição, a lição de número 13, que vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Comigo está aqui o pastor Gesenielson. A paz do Senhor, pastor Gesenielson. A paz do Senhor, pastor Leandro. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Amém. Meus irmãos, querido professor, a respeito da palavra multiforme, é interessante destacar o seu significado. Multiforme significa que tem muitas formas, portanto, a sabedoria de Deus é constituída de muitas formas. O texto áureo da nossa lição vai dizer: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, conforme verificamos em Efésios capítulo 3, no versículo 10. A verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então nós temos aqui o texto áureo e a verdade prática que estará ou está se referindo a esta multiforme sabedoria de Deus, que é executada por Deus através da sua igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada em Efésios, no capítulo 3, versículos 8 a 10, e também 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. Diz assim a leitura bíblica em classe: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O objetivo geral da nossa lição é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. E os objetivos específicos, ou seja, aqueles que estão em cada um dos tópicos da lição, são explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. A nossa introdução vai dizer que o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto. Que mistério era esse que por um tempo ficou oculto? O próprio comentarista nesta introdução vai dizer que esse mistério é Cristo em nós. Então, diante dessa introdução, eu já quero adentrar aqui ao primeiro tópico da nossa lição, que tem como tema ou como título os dons espirituais e ministeriais. Então, nós vamos ver aqui, juntamente com o pastor Gesenielson, que os dons espirituais e ministeriais, eles são diversos, eles são amplos e eles são dádivas de Deus. Pastor Gesenielson, dentro desse primeiro tópico, primeiro item, diz que os dons espirituais e ministeriais são diversos. O que o senhor tem a discorrer sobre isso? Sim. Quando está dizendo que os dons espirituais e ministeriais são diversos, porque há pelo menos 3 pontos a ser observado. Primeiro, a passagem de 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 8 ao 10, onde nós encontraremos os novos dons espirituais, e depois nós vamos encontrar outros textos bíblicos, porém esses dons ali manifestados, escritos, vai estar correlacionado
aos dons congregacionais, aos dons de serviço. E quando, em terceiro ponto, nós vamos observar, por exemplo, o texto de Provérbios, capítulo de número 4, do 7 ao 11, também 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, nós vamos encontrar os dons espirituais na esfera ministerial. Então é por isso que eles são diversos, dependendo se é um obreiro, se é somente alguém que vai prestar serviço à igreja, e se há uma operação correlacionada aos novos dons nessa pessoa e tendo alguma virtude a mais nessa pessoa, estando nela imbuído a sabedoria de Deus que está sendo revelada tanto à igreja que está acompanhando essa pessoa, como também na esfera do mundo espiritual. Que bênção. Então, é isso, querido professor, bem explicado pelo pastor e professor Gesenielson. Esta é a característica da diversidade. E com relação ainda, pastor Gesenielson, fala aqui que são amplos. Sim, essa parte, são amplos, ela está correlacionada à sabedoria de Deus, que tem várias formas na sua pluralidade, e nós devemos trazer aqui em consideração o que está, por exemplo, em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 em diante, quando vai falar sobre a origem da sabedoria. Por exemplo, podemos levar em consideração também o texto de Provérbios, capítulo 9 e versículo 1, como também a parte que Tiago fala no capítulo 3, versículo 17, sobre a sabedoria de Deus. Então ela é ampla, é muito grande, é uma coisa espetacular para ser estudada, e quando nós estamos abordando somente nesse texto aqui, nós estamos usando somente nessa manifestação. É como se você tivesse um todo e você estivesse trabalhando somente com uma parte, que é voltada para essa manifestação à igreja, que é a forma que Deus se manifesta em várias igrejas e comunidades cristãs. Porém, essa sabedoria de Deus, ela é muito grande, muito ampla e de grande profundidade. Amém. Então aqui o caráter da amplitude é porque ela acaba, como disse o pastor Gesenielson, sendo abrangente. Ela abrange, conforme diz o comentarista da lição também, diversas comunidades cristãs espalhadas por todo o mundo. Então esse é o caráter também da amplitude. E o item 3 vai falar que os dons espirituais e ministeriais, eles também são dádivas do Pai. Sobre isso, pastor Gesenielson. Isso. A dádiva do Pai, nós temos a dádiva, em primeiro lugar, do amor, ou seja, quando Deus está descrito no texto como o Altíssimo, que se refere no hebraico ao ancião de dias, ele tem a oportunidade e o desejo de dar o seu filho para dar a sua vida por nós. Quando ele dá o seu filho para morrer por nós, então agora este filho pode resgatar essa humanidade perdida, nós, seres humanos, pecadores, e trazer de volta, permitindo a filiação com Deus, o nosso Pai. Então, essa humanidade que estava perdida, que estava distanciada dos caminhos do Senhor, agora pode ser encontrada de volta na cruz do Calvário, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos traz hoje o sentido que temos dessa grande revelação de Deus. O povo do mundo não sabe, não conhece essa revelação. Porém, nós cristãos, através da fé, temos essa fé viva em Deus, que somos reconciliados com Deus, redimidos por Deus, alcançados pelo Senhor, e agora podemos caminhar em direção ao nosso Pai. Amém. Então aqui o pastor Gesenielson explicou a respeito da dádiva do amor, que foi o grande amor de Deus pela humanidade, de dar o seu Filho unigênito para morrer por nós. A dádiva da filiação divina, do ministério da reconciliação, né? O pastor Gesenielson aqui já colocou de forma ampla, né? A dádiva da filiação divina, porque em Jesus nós somos filiados a Deus, nós somos considerados filhos de Deus. Isso é muito lindo. Muito lindo. E o ministério da reconciliação, conforme Paulo explicou, é o grande milagre da salvação, que Deus em Cristo nos reconciliou. Exatamente. Amém? Glória a Deus. A síntese do primeiro tópico da nossa lição vai informar que os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos.
Então, conforme nós já estudamos no decorrer das lições deste trimestre, nós conseguimos verificar em cada uma das lições esta variedade, esta pluralidade de dons que o Senhor Jesus outorgou à sua igreja para que a igreja realizasse a obra de Deus. Amém? O segundo tópico da nossa lição vai tratar a respeito dos bons despenseiros dos mistérios divinos. Aqui o comentarista da lição, pastor Elinaldo Renovato, pastor José Nelson, ele vai destacar sobre a importância da sobriedade e vigilância, sobre a importância do amor e da hospitalidade, e que o despenseiro ele deve administrar com fidelidade. O primeiro item desse segundo tópico, pastor José Nelson, com sobriedade e vigilância. Exatamente. Quando o nobre professor está falando sobre a sobriedade e a vigilância como dispenseiro, uma vez que temos agora este privilégio, isso é muito lindo também, esse privilégio da parte de Deus. Agora nós temos acesso à dispensa e podemos servir, alimentar, ter o cuidado com o próximo. E quando estamos tendo este grande privilégio, há também um requisito. Todo privilégio é um requisito. E o requisito é que façamos isso com grande sobriedade e também com muita vigilância. Por exemplo, o dispenseiro, conforme está nos informando a lição, não pode ser, por exemplo, dado a muito vinho, conforme a recomendação bíblica, e nem também de muita confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Então, quando você vê alguém que está sendo um dispenseiro de Deus, porém, ele perde essa sobriedade, ele perde essa vigilância no que Deus lhe confiou, no que Deus lhe colocou, ele pode cair nesse erro de ser de confusão, de ser de dissensão, de trazer ao povo, ao invés de levá-lo ao caminho do Senhor, levar o povo contra os princípios da palavra do Senhor. Então eu costumo dizer, quando eu estou falando essa parte, pastor Leandro, que nós devemos ser muito piedosos, principalmente com o que estamos a ensinar ao povo, com o que estamos transmitindo ao povo, para que possamos cumprir a nossa missão de levar o povo a Deus, ao encontro do Senhor, que é a nossa missão principal. Amém. Então, conforme bem explicou aqui o pastor José Nelson, é necessário que o despenseiro ele haja com sobriedade e vigilância. Muito bem. O segundo item deste segundo tópico vai falar também do amor e da hospitalidade. Sobre isso, pastor José Nelson. Esse amor, pastor Leandro, eu estava observando que está correlacionado ao amor cristão. Nós temos os 4 tipos de amores, não vai dar tempo para discorrer sobre isso, mas peço ao professor que está assistindo essa aula que possa fazê-lo, e está mais ligado ao amor ágape, ao amor cristão. Ou seja, esse amor aqui é o amor que alguém ama uma pessoa sem receber nada em troca. Você dá, você oferece, porque esta é a sua missão. Você foi vocacionado a isso, você foi convidado a isso, porém não está pensando em retornos. Quando o Senhor Jesus Cristo, é por isso que é comparado ao amor ágape, que é o amor de Cristo com a humanidade, quando o Senhor Jesus Cristo dá a vida pela humanidade por nós éramos ainda pecadores. Tanto é que o texto vai dizer que pode ser que por alguém bom alguém ouse morrer. Porém, é esse amor que nós temos que ter, esse amor, essa hospitalidade, é que nos leva, baseado no amor ágape, a amar os nossos inimigos. Porque, se ele é amigo ou não, a nossa missão é amar. Então, é isso que quebra a barreira, essa barreira que tem da inimizade. Então, esse amor cristão, baseado no amor ágape, que Deus colocou no nosso coração, nós temos a missão de avançar, mesmo sendo um inimigo nosso, e chegarmos a Ele, a palavra, e trazê-lo de volta ao reino dos céus. Amém. E com relação à hospitalidade, pastor José Nelson?
Quando nós falamos sobre a hospitalidade, está relacionado a você receber bem a pessoa. Quantas vezes nós até mesmo, nós como pastores também entendemos assim, que às vezes alguém até dentro das nossas igrejas pode se sentir mal, até mesmo não está somente voltado ao receber em casa, como alguém possa pensar, mas até mesmo em nós inserir esta pessoa dentro do nosso vínculo de amizade, dentro da nossa comunidade cristã, trazendo ele ao entendimento da palavra, de forma que ele se sinta muito bem, não é? Há cidades que são dotadas por essa hospitalidade. Por exemplo, aqui no Nortão, nós conhecemos várias cidades que são assim. Quando você fala, eu vou a tal cidade, lá é uma cidade hospitaleira. Quando você vai a determinada região do Brasil, você fala, cuidado, porque esse povo não é tão hospitaleiro. É interessante destacar o que o pastor Gisaniel está falando, porque o termo, a palavra hospitalidade, tem um significado de acolhimento. Então, o que é ser hospitaleiro? É ser acolhedor. E interessante destacar, pastor Gisaniel, na sua fala, não apenas o aspecto da hospitalidade familiar ou no âmbito individual, familiar, mas também no âmbito da igreja. Quantas vezes nós recebemos carta de mudança e a pessoa é apresentada? Então se faz necessário que a igreja vá até aquela pessoa, recepcione adequadamente aquela pessoa para que ela se sinta integrante da igreja onde agora ela passará a congregar. Exatamente. Então essa hospitalidade também é abrangível, ou seja, abrangente nesses termos. Então é importante que eu, você e nós, querido professor, obreiro que nos assiste, possamos colocar em prática essa hospitalidade. Muito bem explicado. Vamos para o item 3 desse segundo tópico, que fala: o despenseiro deve administrar com fidelidade. Sobre isso, o pastor Gisanielson. Esse sentido melhor, que está sendo o terceiro ponto do segundo ponto da nossa lição, pastor Leandro, está voltado esta fidelidade em você ter um propósito, ter recebido uma missão, a sua vocação, e você cumprir a sua missão conforme está o desígnio de Deus para a sua vida. Por exemplo, quando esse dom ele é dado a quem quer que seja, sempre é no intuito, no objetivo de alcançar outras pessoas, ou seja, não para benefício próprio. E nós temos que ter esse cuidado de manter sobre essa ótica que o dom que eu recebi da parte de Deus é para auxiliar alguém, para ajudar alguém, para levar essa pessoa de encontro a Cristo, ao reino. E quantas vezes nós invertemos, ao invés de ajudarmos, queremos estar sendo beneficiados por esse dom. Então é sobre essa fidelidade que nós precisamos ter cuidado, de estarmos servindo com o nosso dom à humanidade, à comunidade cristã, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém. E sobre isso também, aqui complementando a boa explicação do pastor Gisanielson, vai dizer no aspecto da mordomia. Não é nosso, é de Deus. Exatamente. Os dons, eles são colocados à disposição da igreja para o trabalho, visando a unidade, o crescimento da obra, visando o benefício para a igreja. Então, o despenseiro deve administrar com fidelidade. Administrar fala de gerir alguma coisa. Porém, nesse caso aqui simbolizado os dons, é algo que não é nosso, mas que Deus nos proporcionou e, portanto, ao recebermos, temos de fazer com diligência e fidelidade. Exatamente. Nesse sentido, né, pastor? Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Que bênção, glória a Deus. Vamos, o nosso tempo é bastante resumido, vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Antes, porém, quero aqui apenas ler a respeito da síntese do segundo tópico, ou seja, o resumo do segundo tópico. Vai dizer que os bons despenseiros dos mistérios divinos, eles devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Agora sim, o terceiro tópico vai falar a respeito
dos dons espirituais e o fruto do Espírito. Nesse terceiro tópico, o item 1 fala a necessidade dos dons espirituais, 2, os dons espirituais e o amor cristão, 3, a necessidade do fruto do Espírito. Pastor José Nielson, nesse primeiro item, a necessidade dos dons espirituais. Achei muito interessante, pastor Leandro, sobre esse primeiro item, porque sempre os dons espirituais foram importantes para a igreja, para o crescimento, para o avanço, na igreja primitiva, na igreja medieval e até os dias de hoje. Porém, nos dias de hoje, devido à frieza de muitas igrejas, a mornidão espiritual, se faz necessário, quase que mais do que antes, a utilidade desses dons para que possa estar fazendo a igreja avançar, principalmente os dons que são de serviço e ministeriais. Eles devem estar com maior despertamento entre nós. Devemos buscá-lo, porque é isso que trará a igreja de volta ao bom princípio, ao que está proposto na palavra de Deus. Amém. Portanto, querido professor, os dons espirituais, eles são fundamentais, imprescindíveis à igreja. Eles são, conforme nós já relatamos em outras lições, ferramentas colocadas à disposição da igreja. Ferramentas. Isso é muito maravilhoso. Amém. O item 2 vai falar sobre os dons espirituais e o amor. Sobre isso. Essa é a parte mais importante, a qual eu estava fazendo na introdução, porque se você for observar, os dons são importantes para a igreja atual. Porém, sem o amor, nada vai adiantar. Então, veja, é uma ferramenta importante, mas a motivação desse, que é o amor, que é o fazer bem, o fazer certo, deve estar acima. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no texto sobre, por exemplo, podemos citar aqui a igreja que estava em Corinto, uma igreja a qual tinha todos os dons, uma igreja muito pujante, avassaladora, porém havia necessidade disso. É por isso que Paulo vai detalhar com certeza sobre esse assunto, trazer a eles que hoje o amor predomina. Quando nós olhamos somente para os dons, alguém pode ter por um momento, mas não por toda a vida. Então o amor, ele deve permear a nossa vida nesse sentido, para que este dom, ele continue no nosso coração e que nós possamos servir a humanidade, cumprir a missão que Deus nos deu nesta terra e também nós trazermos um real sentido para isto, porque se você for ver o princípio do Evangelho, já começa com uma grande dádiva. Então, se Deus doou o seu próprio Filho para morrer por nós, por que nós não podemos doar a nossa vida, o nosso serviço, o nosso dom, para ajudar outras pessoas que precisam chegar à salvação do Evangelho? Glória a Deus. Ainda prosseguindo, o item 3 vai falar da necessidade do fruto do Espírito. Sobre o item 3, pastor José Nielson. O item 3, eu considero ser o mais lindo de toda a lição. Isso aqui é muito maravilhoso, porque vai estar falando sobre a necessidade do fruto e do Espírito, e quando você observa sobre os dons versus frutos, você vai perceber que os dons, uma pessoa que aceitou a Jesus pode ter os dons, porém os frutos é resultado de uma vida que vive à base do Evangelho, à base da palavra de Deus. Então, o fruto do Espírito, ele é resultado da ação de Cristo na nossa vida. O dom é uma ferramenta para serviço, para fazer a obra, para atrair pessoas para o reino. O fruto está voltado para o resultado desta ação de Cristo na nossa vida. Então, se você tiver somente os dons do Espírito, pode ser um tanto... Você precisa fazer o povo entender. O fruto do Espírito está na vida deste homem e desta mulher.
Então é isto que vai trazer. E quando nós olhamos, professor Leandro, para o fruto do Espírito Santo, não sei se o senhor já observou, isso aqui eu achei muito lindo, porque quando você pega a essência da palavra sabedoria na Bíblia, as qualidades dessa sabedoria sempre vai passar pelo que é o resultado, ou seja, o fruto do Espírito Santo, o resultado da ação de Jesus Cristo, do Espírito Santo na nossa vida. Então, por exemplo, eu estou aqui até com a Bíblia aberta, em Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente ou submissa, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, quando você observa na Bíblia, tanto em Provérbios capítulo 8, tanto em Provérbios capítulo 9, em outros textos, sempre que se refere à natureza da sabedoria de Deus, está relacionado a essas palavras, que está voltado para o fruto do Espírito Santo, a ação de Deus na nossa vida. Glórias a Deus, né? Muito bem explicado, muito interessante aqui. Bem destacou o professor Gisnielso que, enquanto os dons são ferramentas, tem a ver com o trabalho, né, para que a gente possa desenvolver aquilo que Deus quer que façamos na sua obra, o fruto tem a ver com o caráter, com a transformação vivenciada, experimentada pela pessoa que aceitou Jesus, que teve um encontro com Deus. Glória a Deus, muito bem explicado. Vamos, portanto, então, para a nossa conclusão. Aliás, a síntese do terceiro tópico vai dizer: os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. A conclusão: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na Igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Então, nessa conclusão, pastor Gisnielso, nós podemos verificar que o autor, ele conclui dizendo que essa multiforme sabedoria de Deus, ou seja, essas variadas formas da sabedoria de Deus, são manifestas na igreja através do Espírito Santo. Exatamente. E a partir dos dons. Então veja que Deus trabalha em favor da sua igreja, disponibilizando, dando-nos essas dádivas que são os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço e essa pluralidade de dons, conforme a Bíblia menciona, a palavra de Deus registra, que estão à disposição. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade. A pessoa, como já estudamos em outra lição, que tem o dom de Deus, ele não deve se exaltar. Exatamente. Por ter o dom, porque o dom não é dele, é de Deus. Ele deve agir com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem o amor nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, concluímos a última lição desse trimestre. Eu quero aqui agradecer a presença do pastor Gisnielso. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado. Quero agradecer você, querido professor, a você, querido obreiro do Senhor, pastor, companheiro, que nos apoiaram ao longo desse trimestre. O objetivo dessas pré-aulas de dar algum tipo de suporte aos nossos professores no momento do estudo. São aulas resumidas, são aulas sucintas, mas esperamos dessa forma poder contribuir para o aprendizado como fonte de pesquisa, a você em especial, querido professor. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Agradeço a tua audiência nesse período de tempo dessas últimas lições que você esteve conosco. Amém? Deus te abençoe. Amém.